Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo dos determinantes para matrizes que têm ordem maior, tá? Para isso é importante a gente entender o que significa cofator. Dada a matriz A quadrada, né, A é igual a A e J de ordem N, com N maior ou igual a 2, chama-se cofator do elemento A e J o número indicado por C e J é igual a menos 1 elevado a IJ vezes D e J, sendo D e J o determinante da matriz que se obtém quando se elimina da matriz a linha e a coluna que contém o elemento IJ. Gente, parece que é complicado isso daqui, mas na prática ele é bem simples, tá? Primeiro vamos interpretar. A matriz A ela é composta por elementos A e J, tem que ser matriz quadrada. Até porque só existe determinante de matriz quadrada, né? A ordem tem que ser maior ou igual a 2. Pode ser uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, tá? Então aqui a gente vai ter que seguir essa formulinha. Menos 1 elevado a I mais J. Isso aqui vai depender desses índices. Esse D e J é um determinante que vai depender desses índices aqui, em que a gente vai eliminar linha e coluna da matriz que contém o elemento. Vamos ver na prática para vocês verem que isso é bem tranquilo. Se eu tenho uma matriz 3 por 3, nesse caso eu quero calcular o D11. Então eu vou pegar essa matriz e vou eliminar, olha o número, primeira linha e primeira coluna, e vou calcular o determinante dos elementos que restaram. Os elementos que restaram são menos 2, 0, 7 e 1. Como que eu faço o determinante dessa matriz? Eu posso fazer o produto da diagonal principal, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos, que é da fórmula do determinante, né? O produto na diagonal secundária, que é 7 vezes 0, 0. Menos 2 menos 0, resultado menos 2. Só isso, gente. Na letra B, eu quero o determinante 3, 2. O que é o determinante 3, 2? Eu tenho que eliminar da matriz a terceira linha e a segunda coluna e calcular o determinante. Então, a matriz que me restou foi 3, 4, menos 1, 0. Vou fazer o cálculo determinante. Produto na diagonal principal, 0. Menos, produto na diagonal secundária, menos 4. 0 menos menos 4, 4. Viu como que é tranquilo? Agora, na letra C, eu quero o cofator 32. Cofator, eu tenho que lembrar da formulinha dele. O cofator IJ é menos 1 elevado a I mais J, que multiplico D e J. Então, substituindo na fórmula, eu tenho menos 1 elevado a 3 mais 2, que vai depender desse índice aqui, vezes o determinante 3, 2. Essa continha aqui vai resultar em menos 1, né? Porque fica menos 1 elevado a 5. E o determinante 3, 2 a gente acabou de calcular aqui em cima, então simplesmente eu substituí aqui. Menos 1 vezes 4, resultado menos 4. Já na letra D, eu quero o cofator 2, 3. Então, eu vou aplicar a formulinha para ele. Menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o determinante 2, 3. Esse resultado aqui vai dar menos 1, porque vai ficar menos 1 elevado a 5. Então, ele aparece aqui, ó. Esse determinante a gente não tem ainda. Então, é um determinante em que eu vou eliminar a segunda linha e a terceira coluna da matriz. Os elementos que restaram, 3, 5, 6, 7. Então, eu vou ter menos 1, não pode esquecer dele aqui, vezes, abre parênteses, porque é menos 1 vezes o resultado do determinante. Então, tem que colocar parênteses, tá, gente? Multiplicação na diagonal principal, 21, menos a multiplicação na diagonal secundária, 30. Então, fazendo essa continha, o resultado deste cofator vai ser 9. O teorema de Laplace ele diz o seguinte: o matemático francês Laplace descobriu que o desenvolvimento de determinante de uma matriz por meio de cofatores pode ser feito com os elementos de qualquer linha ou qualquer coluna, por isso que a gente generaliza aqui colocando qualquer fila. E Laplace provou o seguinte: o determinante de uma matriz quadrada de ordem n, com n maior ou igual a 2, é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelos respectivos cofatores. Você escolhe uma fila, pode ser linha ou coluna, e o determinante vai ser aquele elemento multiplicado pelo seu respectivo cofator. Então, vamos a um exemplo, para vocês verem que isso é bem tranquilo, tá? Primeiro passo,
escolha uma linha ou coluna. Essa escolha, gente, pode ser uma linha ou coluna qualquer. Então, nesse caso, a gente vai fazer aqui usando a segunda coluna, porque, olha, tem 2 zeros nela, mas eu poderia ter escolhido a quarta coluna também, tá? O resultado seria a mesma coisa. Então, já que eu escolhi essa daqui, de acordo com o teorema de Laplace, o que eu vou ter que fazer? O determinante dessa matriz vai ser esse primeiro elemento aqui, que ele é o A12, ó, ele está na primeira linha e segunda coluna, vezes o seu respectivo cofator. Mais o próximo elemento, A22, vezes o seu cofator. Mais o próximo elemento, que é o A32, vezes o seu cofator. E mais o próximo elemento, que é o A42, vezes o seu cofator. Qual que é o motivo da gente escolher a linha que tenha bastante zeros? Olha só. Quando eu substituir os elementos, esse primeiro é 1, tá aqui, vezes o seu cofator. O segundo é 0, vezes o seu cofator. O terceiro é 6, vezes o seu cofator. E o quarto é 0, vezes o seu cofator. Notem que onde aparece o 0, eu não preciso calcular o cofator. É por esse motivo que a gente escolhe essas linhas, para ter menos trabalho aí nos cálculos, ok? Então, na realidade, nós vamos ter que calcular apenas o cofator 1, 2 e o cofator 3, 2. Lembrando, gente, que o cofator IJ, ele é menos 1 elevado a I mais J, que multiplica D e J. Então, substituindo na formulinha, o que vai ser o C1, 2? Menos 1 elevado a 1 mais 2, porque depende desses índices, vezes o determinante 1, 2. O C32 vai ser menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante 3, 2, certo? Então, agora a gente vai calcular esses cofatores. Qual que é a fórmula do cofator? É o CIJ, que é igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes o D e J. Então, o cofator 1, 2, ele vai ser... O resultado dessa operação aqui vai dar um negativo, olha ele aqui. O que é o determinante 1, 2? É um determinante da matriz que vai resultar quando eu elimino a primeira linha e elimino a segunda coluna. Então, olha os elementos que resultaram. 4 menos 1, 5, menos 2, 3 e 0, 7 menos 5 e 8. Eu repeti as duas primeiras colunas aqui, para a gente poder calcular usando o método de Sarri. 4 vezes 3 vezes 8 dá 96. Esse menos 1 aqui, gente, saiu daqui, ó. Então, tem que colocar parênteses, tá? É menos 1 que multiplica o resultado do determinante. Menos 1 vezes 0 vezes 7 vai dar 0, nem escrevi. 5 vezes menos 2 vezes menos 5 dá 50. Pronto. Na volta, eu tenho que inverter o sinal. Então, 7 vezes 3 vezes 5 dá 105, inverte sinal, menos 105. Menos 5 vezes 0 vezes 4 vai dar 0, nem escrevi lá. E 8 vezes menos 2 vezes menos 1 dá mais 16. Troco o sinal, menos 16. Fazendo essa continha aqui, não pode esquecer desse menos 1 aqui na frente, o resultado vai ser menos 25. Então, agora a gente vai calcular o cofator 3, 2. O que é o cofator 3, 2? Menos 1 elevado a 3 mais 2 vai dar 1 negativo, vezes o D3, 2. D3, 2, ele vai ser o determinante quando eu elimino a terceira linha, olha o 3 aqui, e a segunda coluna. Então, restam os elementos. Menos 3, 2, 0. 4 menos 1, 5. 7 menos 5, 8. Vou usar o método de Sarri, então, repetindo as duas primeiras colunas. E vou fazer as multiplicações aí nas diagonais. Então, da diagonal principal. Menos 3 vezes menos 1 vezes 8. 24. Esse menos 1 saiu daqui, ó. 2 vezes 5 vezes 7. 70. 0 vezes 4 vezes menos 5 dá 0. Na volta, 7 vezes menos 1 vezes 0 dá 0. Menos 5 vezes 5 vezes menos 3 dá 75, só que eu tenho que inverter o sinal, então menos 75. E 8 vezes 4 vezes 2, 64, inverte o sinal, menos 64. Fazendo esse cálculo todo, 45. Então, agora, para fechar, eu vou simplesmente substituir esses resultados aqui onde a gente está definindo o determinante. Então, o determinante de A vai ser 1 vezes C1, 2, C1, 2. Mais, esse termo sumiu, 6 vezes o cofator 3, 2 está aqui, e esse último termo também vai dar 0, né? Então, substituindo, o C1, 2 deu menos 25, mais 6 que multiplica o C3, 2, que é 45.
fazendo essa continha, o resultado vai ser 245. Se alguém quiser, seria até interessante vocês fazerem isso. Escolher essa quarta coluna e repetir os cálculos, vocês vão ver que o resultado vai ser a mesma coisa, tá? Vamos para mais um exemplo. Calcule o determinante da matriz B. Aí, primeiro passo, escolher, né, uma linha ou coluna que tenha a maior quantidade de zeros. Nesse caso, eu estou escolhendo a terceira linha, mas eu poderia ter escolhido a segunda coluna, poderia ter escolhido a quarta coluna também. Eu estou escolhendo a linha aqui só para vocês verem que dá para fazer por qualquer fila, tá? Então, agora, vamos lá. Pelo teorema de Laplace, o determinante de B vai ser a multiplicação de todos esses elementos pelos seus respectivos cofatores. Esse primeiro elemento, ele é o B31, terceira linha, primeira coluna, vezes o seu cofator. Próximo elemento, B32 vezes seu cofator. Depois, B33 vezes o seu cofator e o B34 vezes o seu cofator. Bom, se a gente substitui cada um dos elementos aqui nessa linha, o que eu tenho? 0 vezes o cofator 31, esse resultado vai dar 0. Menos 2 vezes o cofator 32, mais 3 vezes o cofator 33 e mais 0 vezes o cofator 34. Então, na realidade, nós vamos ter que calcular apenas 2 cofatores. Se vocês escolherem uma linha ou coluna que não tenha zeros, vocês vão ter que fazer mais cálculos, tá? Então, é por esse motivo que a gente escolhe isso aqui, ó. Usa esse critério de escolha, tá bom? Então, vamos lá. O que é o cofator 32? Usando a formulinha menos 1 elevado a 3 mais 2, que depende desse índice, vezes o determinante 32. Já o cofator 33, ele vai ser menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes o determinante 33. Então, calculando os cofatores, o resultado dessa operação vai ser um negativo, vezes o determinante. Vou eliminar a terceira linha e a segunda coluna da matriz. Tira a terceira linha, tira a segunda coluna. Olha o que sobra. Menos 1 menos 3, 0. 2, 1, 4. 4 menos 2, 2. Aí eu repeti as duas primeiras colunas e vou multiplicar. Menos 1 vezes 1 vezes 3, olha ele aqui, menos 3. Esse menos 1, gente, saiu daqui, ó, tá? E tem que colocar parênteses. Menos 3 vezes 4 vezes 4 dá menos 48. 0 vezes 2 vezes menos 2 dá 0. Na volta tem que trocar o sinal, né? 4 vezes 1 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 4 vezes menos 1 dá mais 8. Troca o sinal, menos 8. 3 vezes 2 vezes menos 3, menos 18. Troca o sinal, mais 18. Então, o resultado dessa continha vai ser 41, desse cofator. Agora, vou fazer a mesma coisa, só que para o cofator 33. O que é o cofator 33? Essa continha aqui, olha, ela vai dar um positivo, então nem precisa escrever, tá? É 1 vezes o determinante. O que é o determinante 33? É o determinante em que eu vou eliminar a terceira linha e vou eliminar a terceira coluna. Então, olha lá o que sobrou. Menos 1, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 0, 3. Repito as duas colunas, das duas primeiras colunas, né? E vou fazer os produtos. Menos 1 vezes 0 vezes 3, 0. 1 vezes 4 vezes 4, 16. Olha ele aqui. 0 vezes 2 vezes 0, 0. Na volta, 4 vezes 0 vezes 0, dá 0. 0 vezes 4 vezes menos 1 dá 0. E 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, só que eu tenho que inverter o sinal. Então, o resultado dessa continha é 10. Então, finalizando, eu vou pegar agora esses cofatores e aplicar aqui, ó, nessa linha, onde eu estou fazendo a definição desse determinante. Então, o determinante da matriz B vai ser menos 2 vezes o cofator 32. Quem que é o cofator 32? 41. Então, tá aqui, ó. Mais 3, que multiplica o cofator 33, que é 10. Então, o resultado deste determinante é menos 52. Então, agora, gente, é praticar. Não coloquei na lista, pelo fato da gente estar no ensino remoto, né? Eu fiz uma lista reduzida. Mas isso aqui é extremamente importante vocês conhecerem, tá? Existem outros métodos, vários outros métodos. Tem um método bem legal, que é o método de Kio, mas no ensino remoto não vale a pena a gente aprofundar nisso, não. Com Sarri e com Laplace, a gente resolve determinantes de qualquer matriz, tá? Importante a gente conhecer as propriedades dos determinantes. Quando eu tenho determinante de A vezes B,
Imagine que eu dê para vocês duas matrizes, A e B. Aí eu peço o determinante da matriz A vezes B. Muita gente faz assim, faz a multiplicação aqui primeiro para depois calcular o determinante. Não tem necessidade. Você pode fazer direto o determinante de A vezes o determinante de B. Por exemplo, imagine que eu dê duas matrizes 3 por 3. Aí você calculou o determinante dessa matriz A. Calculou o determinante de uma matriz B. Aí vamos supor que esse determinante deu 2 e esse aqui deu 3. O determinante do produto dessas matrizes vai ser 6, que é essa multiplicação. Eu não preciso multiplicar essas matrizes primeiro para depois calcular o determinante, tá? Então, essa propriedade ela é extremamente útil. Uma outra propriedade muito legal é que o determinante da matriz A é igualzinho ao determinante da transposta dela. Vamos pegar um exemplo aqui pequenininho. 1, 5, menos 6 e 7. Faz de conta que essa é a matriz A e eu vou calcular o determinante dela, tá? Então, fazendo o determinante, 1 vezes 7, menos 6 vezes 5, menos 30. 7 menos 30 é a mesma coisa que 37, né? Se eu for fazer o determinante da A transposta, o que é a transposta? O que é coluna vira linha. Então, aqui vai ser 1 menos 6. E a outra vai ser 5, 7, né? Então, olha como que ele ficaria. 1 vezes 7, 7. Menos 5 vezes menos 6, menos 30. Tá vendo, gente? Dá o mesmo resultado. Tá? Essa terceira propriedade é bem interessante. Determinante de K vezes A é igual a K elevado a N vezes determinante de A. O que é esse K? K é um número real que multiplica a matriz. Por exemplo, eu tenho uma matriz A, aí vamos supor que ela é menos 2, 3, 1 e 4. Aí esse K é igual a 2. Então vamos supor que eu queira o determinante de duas vezes a matriz A. Ou então eu quero o determinante de 5 vezes a matriz A. E assim por diante, tá? E N é a ordem da matriz. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o N é igual a 2, que ela é uma matriz de ordem 2, né? Duas linhas, duas colunas. Então, se eu fosse usar essa propriedade nesse exemplo, ficaria assim. O determinante de 2 vezes A é igual a 2, que é o K, elevado à ordem da matriz, que é 2, vezes o determinante de A. Vamos ver se isso dá certo? A matriz A é essa. O que vai ser o determinante dessa matriz? Menos 2, 3, 1, 4. Vai ser menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 1 vezes 3, 3. Vai dar menos 11, certo? Então, usando a propriedade, o resultado aqui seria menos 44. Vamos ver se isso está certo? Se eu tivesse feito duas vezes a matriz A, o que é o dobro dessa matriz A? Eu dobro todos os elementos. Então, fica menos 4, 6, 2 e 8. Se eu calcular o determinante desse dobro da matriz, ele vai ser menos 4 vezes 8, menos 32. Menos 2 vezes 6, 12. Menos 44. Qual que é a vantagem da propriedade? A vantagem da propriedade é que você já tem a matriz e já calcula o determinante dela direto, sem precisar ficar calculando o dobro, tá? Imagina que eu tivesse aqui determinante de 1 meio de A. Usando a propriedade, vai ser meio elevado à ordem da matriz, que é 2, vezes o determinante dela. Aí eu faria 1 quarto vezes o determinante dela, que é menos 11. Então, essa resposta seria menos 11 quartos. Sabe, gente? Eu não preciso multiplicar a matriz por meio primeiro para fazer isso, tá bom? A quarta propriedade diz o seguinte: o determinante troca de sinal quando duas filas, linhas ou colunas, trocam de lugar entre si. Por exemplo, se eu pegar uma matriz A, que é 0, 2, menos 3 e 4. Se eu faço o determinante dessa matriz, vai ficar 0 vezes 4, 0, menos 3 vezes 2, menos 6. O resultado aqui vai dar 6, né? Quando eu troco duas filas de lugar, pode ser linha ou pode ser coluna. Por exemplo, eu vou pegar agora essa linha e vou trocar com essa daqui de cima. Então, a gente vai ter menos 3, 4, 0, 2. Olha o que acontece com o determinante. Menos 3 vezes 2, menos 6.
menos 0 vezes 4, 0. Deu menos 6, tá vendo, gente? Olha. Então, determinante troca de sinal quando a gente troca duas filas de lugar entre si. E essa propriedade é extremamente útil, principalmente quando a gente está fazendo matriz grande, e vocês vão pegar matrizes grandes aí em outros conteúdos, tá? O determinante da matriz é igual a zero se a matriz possui fila nula, duas filas paralelas iguais, duas filas paralelas proporcionais e fila gerada pela combinação linear de outras filas paralelas. Por exemplo, fila nula pode ser linha ou pode ser coluna. Imagine que eu tenho a matriz A, imagine que eu vou calcular o determinante de uma matriz que é 0, 0, 5, 2. Então, ela tem uma fila nula, que é essa coluna, né? Se eu faço determinante, vai ser 0 vezes 2, 0, menos 0 vezes 5, que é 0. Tá vendo? O resultado dá 0. Independentemente se a matriz tem segunda ordem, terceira, quarta, quinta, tá? Duas filas paralelas iguais. Então, se eu tenho as filas paralelas iguais, vamos colocar duas colunas iguais. Por exemplo, 2, 4, 2, 4. Aí tá aqui. Vou calcular o determinante. 2 vezes 4, 8, menos 4 vezes 2, 8. O resultado vai ser 0. Quando a gente fala que as filas são proporcionais, por exemplo, imagine que a primeira aqui seja 1 e 3 e a outra menos 2 e menos 6. Vocês podem observar que essa segunda fila é o dobro da primeira, é multiplicada por menos 1. Então, elas são proporcionais. Olha o que acontece com o determinante. 1 vezes menos 6, menos 6. Menos 2 vezes 3, menos 6 também. Menos 6 menos menos 6 é igual a 0. Então, pessoal, é muito importante vocês observarem isso. Imagine que seja um determinante de uma matriz 3 por 3. Aí eu tenho aqui a primeira fila 1, 2, 3. A segunda 4, 5, 6. E a terceira 2, 4 e 6. Podem fazer esse determinante aí, certeza que ele vai dar 0. Sabe por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, essa linha com essa linha aqui, a terceira, ela é o dobro da primeira. Então, é o que a gente fala de filas proporcionais. Pode fazer o cálculo determinante aí para vocês praticarem, vocês vão encontrar 0. Então, por exemplo, numa questão de prova, se você identificou uma dessas propriedades, vocês podem colocar o resultado. Ah, o determinante é igual a 0 por esse motivo. Não tem necessidade de fazer todos os cálculos, tá bom? Para isso que servem as propriedades, tá? Até a próxima, pessoal!